Olá, quinto ano B, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Que tenham passado um bom final de semana, que estejam todos com saúde, né? E vamos dar início às aulas dessa semana. Nós vamos hoje ter aula de português, fazendo a correção das atividades que foram enviadas na semana passada, né? E daremos continuidade à aula hoje, explicando sobre advérbios, tá bom? Então vamos começar com a correção. Eu tinha pedido para vocês fazerem em casa a página 17 e 18. Então nós vamos corrigir aí agora, tá bom? Só um minutinho que eu vou pôr o livro digital aqui pra gente. Ok, vamos lá então? Na página 17, para entender o texto, né? Só relembrando, vamos abrir a apostila de vocês, na página 16, nós tínhamos visto uma reportagem, né? Que nos trazia dados sobre o aquecimento global, tá? Nós lemos esse texto na aula passada e eu expliquei as atividades e agora nós vamos estar corrigindo elas, ok? Então, a primeira perguntinha aí era a seguinte: a reportagem apresenta o quê? Né? Deixa eu colocar um quadradinho aqui para vocês, tá? A reportagem apresenta o quê? Um acontecimento recente, um aprofundamento sobre um assunto ou uma pergunta para ser respondida. O que essa reportagem nos trouxe? Ela nos trouxe um aprofundamento sobre um assunto, né? Que era o que? O aquecimento global, tá? A evolução do aquecimento global ao longo dos últimos 100 anos. Então, olha lá, a nossa resposta correta é aqui, essa daqui, ó. Vamos marcar um X nela, ok? Atividade 2 agora. A figura com listras apresentada no texto, que era essa figura aqui, ó. Essa figura de listras aqui que foi apresentada no texto. O que ela é, né? Então, vamos observar aí as alternativas que tínhamos. Ela é um gráfico sobre a poluição do planeta. Ela é um gráfico sobre o clima. Ou ela é um gráfico sobre a participação das pessoas, das pessoas em protestos contra o aquecimento global. Vamos lembrar que esse gráfico aqui, ele é um gráfico, né? Esse gráfico, ele está nos mostrando o que, ó? Gráfico de listras que mostra o que aconteceu em mais de um século com as temperaturas do Brasil. Então, nós temos ali, ó. É um gráfico que está mostrando o que? A poluição do planeta? Não, né? Ele é um gráfico que mostra sobre o clima, né? Um gráfico sobre o clima, que mostra como o clima mudou ao longo desse período de tempo, ok? Vamos para número 3 agora. Quem foi o cientista responsável pela criação do gráfico? Nós temos essa informação? Tá? Sim, nós temos. Já vamos voltar lá no nosso texto, olha. Olha, bela figura. Deixa eu ver se está falando aqui. Não, olha lá. Gráfico feito pela Berkeley Earth, criada para avaliar objeções de quem questiona o papel humano na mudança climática, certo? Então, olha lá. Vamos lendo aqui, onde está o nome do nosso produtor aqui. Olha lá. Os dados são provenientes da Berkeley Earth, uma espécie de ONG de inspiração científica
que surgiu justamente para avaliar os argumentos dos céticos contra os modelos climatológicos e as conclusões dos relatórios do IPCC. A imagem foi produzida pelo cientista Ed Hawkins. Então, eu tenho lá o criador desse gráfico, né? Então, nós vamos colocar aqui, olha lá, quem foi o cientista, né? Então, vamos supor, o cientista responsável pelo gráfico foi Ed Hawkins, certo? Ok? Então, próxima questão, a 4. Página 18. Segundo o texto, a Berkeley Hub foi criada para avaliar objeções de quem questiona o papel humano na mudança climática. Com base nessa afirmação, é possível concluir que, vamos pôr os quadradinhos aí, né? Que nós podemos concluir com essa informação que nós temos aí, certo? Então, olha, o texto está dizendo que a Berkeley Hub foi criada para avaliar objeções de quem questiona o papel humano na mudança climática. Então, com essa afirmação, o que eu posso concluir? Que há pessoas que não acreditam que os homens sejam responsáveis pelas mudanças climáticas, que o comportamento humano não tem influência nas mudanças climáticas, ou que ninguém acredita que o homem possa influenciar as mudanças climáticas. Quando eu leio o texto, né, dessa unidade, eu vejo o quê? Que ele não está falando que ninguém acredita que o homem possa influenciar as mudanças climáticas, né? Nós temos muitas pessoas que acreditam nisso. O comportamento humano não tem influência nas mudanças climáticas. É isso que está falando no nosso texto? Não, né? Definitivamente não. Então, quando eu vejo que essa entidade, a Berkeley Hub, foi criada para avaliar objeções de quem questiona o papel humano na mudança climática, eu levo a acreditar que, se tem pessoas que questionam o papel do homem nessa mudança climática, se ele é responsável por ela ou não, é porque existem pessoas que não acreditam que os homens sejam responsáveis por essas mudanças, né? Então, a alternativa correta é essa primeira aqui, ó. Há pessoas que não acreditam que os homens sejam responsáveis pelas mudanças climáticas, ok? A atividade 5 nós fizemos através da live, né? Vocês lembram, na última aula, na live nós conversamos a respeito dessa imagem e vocês puderam dar as opiniões de vocês e conversamos a respeito, ok? Vamos agora para a página 21 para entrarmos em advérbios. Deixa eu ir até lá, tá bom? Então, olha lá. Estamos aí na página 21, falando sobre advérbios. E nós vamos começar a ler aí, ó. A seguir, nós temos o trecho de uma reportagem que foi publicada por uma ONG. E ela diz o quê? Por que o aquecimento global avança rapidamente hoje? Nós temos uma imagem aí, né, de uma plantinha crescendo num solo muito seco, né, com muita falta de água, e alguém regando essa planta, né, mostrando que impactos da seca e dessa mudança climática no nosso planeta e na vegetação, né? Os impactos das mudanças do clima já alcançam os brasileiros, estejam eles na cidade ou no campo, no norte ou no sul do país. E suas consequências são profundamente sentidas por todo o mundo.
Segundo a matéria publicada no início de março por Joyce Msuya, chefe do Programa Ambiental da ONU, a degradação dos nossos ecossistemas teve um impacto devastador nas pessoas e no meio ambiente. A natureza é a nossa melhor aposta para combater as alterações climáticas e garantir o futuro. Tá? Quem escreveu esse artigo foi Eduardo Meirelles. Por que o aquecimento global avança rapidamente hoje? Para o Greenpeace, no dia 19 de abril de 2019, né? E aí o endereço eletrônico no qual essa reportagem está disponível. Na página 22, nós temos aí uma questão, né? Ela está falando assim para a gente. Releia o título do texto e compare-o com uma versão modificada. Então, aqui, olha, eu tenho o título do meu texto, lá. O título. Por que o aquecimento global avança rapidamente hoje? E eu tenho aqui uma versão modificada. Por que o aquecimento global avança? São duas, o mesmo título tendo uma versão modificada. Observando esses dois títulos, né? O título original e a versão modificada, eu tenho que responder a essas questões. A versão modificada, ela é uma frase com sentido completo. Quer dizer o quê? Quando eu leio essa versão modificada, por que o aquecimento global avança? Eu consigo ter um sentido completo dessa frase? Eu consigo entender o que ela quer dizer? O que vocês acham? Quando eu falo por que o aquecimento global avança, eu procuro o quê? Dá para entender o que quer dizer? Sim, né? Acertou aí quem disse sim. Eu consigo entender, tem um sentido completo, né? Por que o aquecimento global avança? Se o título fosse esse, daria para eu entender que aquele texto, aquele artigo, vai falar por que o aquecimento global está avançando ou por que ele está crescendo, certo? Então, sim, ela tem um sentido completo. Tá? Essa versão modificada, mesmo tendo sido modificada, ela apresenta um sentido completo. Eu consigo entender o que ela quer dizer. Então, vamos para a letra B. O sentido transmitido pelo título modificado é o mesmo do título original? Agora a pergunta é outra. Ele está perguntando se a versão modificada tem o mesmo sentido da versão original, do título original. Então, eu vou ler novamente. Por que o aquecimento global avança rapidamente hoje? E na versão modificada, por que o aquecimento global avança? Essas duas frases, esses dois títulos, eles têm o mesmo significado? O que você acha? Que o título modificado, ele tem o mesmo sentido transmitido, o mesmo significado transmitido do que o título original? O que vocês acham? Vocês acham que dizer por que o aquecimento global avança rapidamente hoje é a mesma coisa que dizer por que o aquecimento global avança? Qual é a opinião de vocês? Acertou quem disse não, né? O sentido não é o mesmo. Por que ele não é o mesmo? Vamos voltar lá e analisar essas duas frases aqui, esses dois títulos. Por que o aquecimento global avança rapidamente hoje? Por que o aquecimento global avança? O que mudou no sentido dessas duas frases, desses dois títulos? O que eu posso dizer aqui? Por que o sentido mudou? A gente pode ver que no sentido original, vou ler aqui. Por que o aquecimento global avança rapidamente hoje? Eu posso ver que ele está expressando o modo como esse aquecimento global avança, né?
Como ele está avançando? Rapidamente hoje. Hoje ele avança rapidamente. Então ele está me dando uma ideia do modo como esse aquecimento global está avançando. No segundo título, na versão modificada, eu tenho lá, por que o aquecimento global avança? Ele não está me dizendo de que modo ele está avançando. Ele está me dizendo que está avançando, mas ele não me diz como. Qual é o modo? De que modo ele está avançando? Não diz isso, né? Então nós vamos escrever aí, olha. O título original expressa de que modo o aquecimento global avança, né? Ou seja, rapidamente. Ele me disse, né? Tá? Isso não acontece na versão modificada. Ok? Então, olha lá, o significado transmitido pelo título modificado é o mesmo do título original? Não. Por quê? O título original expressa de que modo o aquecimento global avança, ou seja, rapidamente. Isso não acontece na versão modificada, né? Ele não diz de que modo o aquecimento global avançou. Ele só diz que o aquecimento global está avançando. Ok? Vamos passar aí para número 2. Nós temos aí palavras que foram retiradas da versão original, que caracterizam as frases que nós lemos aí, né? Então, deixa eu colocar aqui um quadradinho para a gente. A palavra hoje, lá do nosso texto original, ela diz assim, lá, vou ler de novo para vocês. Por que o aquecimento global avança rapidamente hoje? Essa palavra hoje, ela está querendo dizer o quê? Ela está querendo dizer o lugar, o tempo ou uma dúvida? O que vocês acham que a palavra hoje no texto, no título original está querendo dizer? Olha lá. Por que o aquecimento global avança rapidamente hoje? O que ele está querendo dizer? O que essa palavra hoje quer dizer? Quer dizer tempo, né? Olha lá. Quer dizer tempo. Ele está nos dando uma localização no tempo, tá? Deixa eu diminuir essa linha aqui. O rapidamente, a palavra rapidamente, olha, por que o aquecimento global avança rapidamente hoje? O que essa palavra rapidamente quer dizer? Modo, uma negação ou uma afirmação. Então, quando eu leio, por que o aquecimento global avança rapidamente hoje? O que ele está dizendo? Ele está dizendo, essa palavra rapidamente, está querendo me dizer o quê? O modo como esse aquecimento global está mudando, está crescendo, é uma negação desse aquecimento global ou é uma afirmação? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês a respeito disso? Por que o aquecimento global avança rapidamente hoje? Eu já tinha falado, né, na questão anterior. É o modo como ele avança. De que modo esse aquecimento está se propagando ou crescendo, né, rapidamente. Ok? Se tiver alguma dúvida até aí, já vai anotando aí do lado para a gente poder tirar mais tarde na live, tá bom? Continuando então, vamos entrar então em advérbios. As palavras que indicam um aspecto ou uma circunstância, modificando ou agregando sentidos aos verbos, aos adjetivos ou a outros advérbios, são chamados de
advérbios. Olha lá, vamos grifar essa parte aí, né? Que ela tá o quê? Ela é a explicação do que é advérbio, certo? Grifa toda essa parte aí, ok? Olha lá. As palavras, então, que indicam um aspecto ou uma circunstância, modificando ou agregando sentidos naquela frase ao verbo, ao adjetivo ou a próprio outro advérbio, elas recebem o nome na língua portuguesa de advérbios, ok? Então, a palavra hoje e rapidamente, elas modificaram o sentido do verbo, por exemplo, que estava nessa frase? Sim, olha lá. Porque o aquecimento global avança rapidamente hoje, o verbo avançar, ele foi modificado, né? O rapidamente hoje, ele deu o quê? De que forma, de que modo e o tempo em que isso está acontecendo. Então, olha lá. Rapidamente hoje são advérbios, porque eles modificaram o meu verbo. Olha lá, o meu verbo foi modificado pela palavra rapidamente hoje, que deram a ideia do tempo em que esse aquecimento acontece rapidamente, né? De que forma, de que modo. Então, hoje é um advérbio de tempo e rapidamente um advérbio de modo, porque ele está me dizendo como aquilo aconteceu, de que modo aquilo aconteceu, tá? Então, prosseguindo, vamos lá ver esses exemplos aí, olha. Ontem assistimos a uma reportagem sobre mudanças climáticas. O termo ontem indica tempo. Olha lá. O termo ontem está indicando tempo. Outros advérbios de tempo, olha lá, vamos grifar aqui, ó. Hoje, cedo, tarde, amanhã, logo e depois. Grifem essa parte aí, tá? As manifestações sobre o clima começaram longe daqui, em Nova York. O termo longe, opa, não ficou aqui, peraí, agora sim. O termo longe, ele indica lugar, né? Longe, lugar, advérbio de lugar. Então, outros advérbios de lugar, vamos grifar aí, ó. Aqui, lá, perto, distante, em cima, embaixo. Só lembrando que eu estou fazendo essa leitura da página 23, ok? Outro exemplo ali, ó. Eu não participei da manifestação sobre o clima. O termo não indica o quê? Uma negação. Eu não participei da manifestação sobre o clima. Então, nós temos advérbios de negação também. Vamos grifar aí, ó, outros advérbios de negação. Nem e tampouco. Ok? Outro exemplo aí de advérbio. Talvez a temperatura aumente 3 graus até 2100. Então, o termo talvez, ele indica o quê? Uma dúvida. Eu não sei se isso vai acontecer. É provável que aconteça, mas é uma dúvida. Então, ele é um advérbio de dúvida, não é uma certeza. O talvez, ele não me traz uma certeza, ele me traz uma dúvida. E nós temos outros advérbios de dúvida aí, olha, que são possivelmente, provavelmente, quem sabe, são advérbios que indicam dúvida. Outro exemplo aí, ó, a temperatura global tem mudado muito. O termo muito indica o quê? Uma intensidade, né? Ele deu uma maior intensidade à minha frase. A temperatura global tem mudado muito. Quem é o verbo? Mudado, né? Mudar. E como ele modificou esse verbo?
Como ele modificou? Ele deu intensidade a ele, né? Ele tem mudado muito. Não mudou simplesmente, ele está mudando muito, deu uma intensidade para a pessoa, para o leitor perceber o quê? Que essa mudança é grande, né? Ela é muito. Então, nós temos outros advérbios de intensidade, ó, bastante, pouco, menos, mais. Embora ele seja de intensidade, ele também pode significar uma coisa menor. Por exemplo, como pouco, como menos, tá? Ele está dando intensidade ao que eu estou dizendo. Outro exemplo. Precisamos realmente nos envolver com as questões climáticas. O termo realmente indica modo, tá? Por quê? Estou dizendo como. Precisamos nos envolver com as questões climáticas. De que forma? Realmente, efetivamente, né? Nós temos que nos envolver de verdade com as questões climáticas. Então, essa palavra realmente vem dizer o como, de que modo eu tenho que me envolver com as questões climáticas, né? Eu tenho que realmente me envolver com essas questões. Outros advérbios de modo são lentamente, felizmente, bem, mal, melhor, pior, calmamente, ok? Então, nós vemos aí na página 24 uma tabela com os principais advérbios, né? Então, eu tenho aqui a classificação deles, olha, de tempo, lugar, afirmação. Não tá indo? Deixa eu ver. Sim, tá. Olha lá, tempo, lugar, afirmação, dúvida, modo, negação, intensidade, né? Todos eles são o quê? A classificação desse advérbio, tá bom? Porque vocês aí tem uma tabela, né? Aqui no nosso livro digital não está aparecendo essa tabela. Mas na primeira coluna, que é essa daqui, eu tenho a classificação do advérbio de tempo, lugar, afirmação, dúvida, modo, negação e intensidade. Na segunda coluna, eu tenho os principais advérbios. Por que os principais? Porque não são só esses, né? Esses advérbios são os mais comuns, ou talvez os mais usados, mas não são os únicos. Então, é um exemplo, né? São os principais advérbios. E na terceira coluna, eu tenho exemplos de utilização desse advérbio. Então, por exemplo, amanhã, a palavra amanhã é um advérbio de tempo, um advérbio de tempo que eu estou usando nessa frase. Amanhã acontecerá a greve global pelo clima. Então, eu tenho aí exemplos de uso desses advérbios, né? A organização do evento está perto de Osasco, olha lá. Perto, advérbio de lugar. O aquecimento global está realmente afetando nossas vidas. Realmente, advérbio de afirmação. Se não chover, possivelmente eu irei participar da manifestação. Possivelmente, advérbio de dúvidas, ok? Próxima exemplo. Precisamos agir imediatamente para salvar o planeta. Então, imediatamente, advérbio de modo. Próximo exemplo. Nunca houve uma mobilização pelo clima tão grande. Nunca. Advérbio de negação. E por último, a situação é bastante preocupante. Então, a palavra bastante é um advérbio de intensidade, ok? Vou terminar essa aula aqui.
dar um tempinho aí para vocês beberem uma água, descansar 10 minutinhos e volto com a live para explicar as atividades que vêm a seguir e tirar as dúvidas que vocês possam ter, tá bom? Beijinho a todos vocês e até já, não sai daí, tá bom? Daqui 10 minutinhos entro na live. Tchau, tchau. Até já.